Bem-vindo ao vídeo demonstrativo da técnica para a localização e remoção de implantes contraceptivos profundamente instalados. O objetivo deste vídeo é capacitar médicos que ofereçam os serviços de implante, para que consigam localizar o implante instalado profundamente e de difícil remoção. Ele também é voltado para capacitar ultrassonografistas e outros profissionais da saúde envolvidos na localização de implantes profundos. O vídeo tem duas partes. Parte 1. Localização do implante. Parte 2. Remoção do implante, que compreende a preparação, a remoção guiada por ultrassonografia e a remoção do implante profundo já localizado e marcado no braço do paciente. Quando uma cliente vier à clínica para a remoção de um implante, informe a ela que o retorno à fertilidade é imediato e converse com ela sobre as possibilidades de escolher outro método de planejamento familiar, caso ela queira continuar usando a contracepção. Comece confirmando se ela consente com a remoção. Se ela quiser colocar outro implante, tenha um equipamento de inserção à mão no momento da remoção desse sistema de implante. O implante profundo, que pode ou não ser sentido por palpação, pode ter sido inserido profundamente ou ter migrado. Conhecer a anatomia circundante é importante por causa da proximidade com estruturas vitais. O feixe neurovascular costuma estar localizado no sulco entre os músculos bíceps e tríceps. Evite fazer a dissecção diretamente acima desse sulco para não danificar o feixe neurovascular. Localize o implante antes de tentar removê-lo. Comece a palpação do implante na extremidade proximal em direção à ponta na extremidade distal, perto da cicatriz. Se o implante for palpável profundamente, não será necessário localizá-lo por ultrassonografia. Marque as duas extremidades do implante. Marque também o centro entre os dois pontos, que é o local da incisão. Se o implante não estiver palpável, você precisará da ultrassonografia para localizar o implante e removê-lo. Se não for possível fazer o exame de ultrassonografia no consultório, o médico ou a médica deve acompanhar o cliente no exame ultrassonográfico para confirmar a localização do implante, para a posterior remoção. O médico ou a médica ou a ultrassonografista podem estar juntos no procedimento de remoção guiada por ultrassonografia, ou o médico pode finalizar a localização e remoção sozinho. Se disponível, o ideal seria usar um transdutor linear com uma boa amplitude de frequência, de 10 a 18 MHz, e cobertura estéreo. No caso de implantes menos profundos, esse transdutor tem uma resolução melhor, o que significa que a imagem fica melhor para ver o implante. Se apenas um transdutor curvo com uma amplitude de frequência menor, de 2 a 5 MHz, estiver disponível, use bastante gel e aplique uma leve pressão para aumentar a visibilidade do implante. Na indisponibilidade desses transdutores, use um transvaginal, cuja amplitude de frequência é intermediária, de 5 a 13 MHz. Nesse vídeo, vamos demonstrar a técnica de localização por ultrassonografia com um transdutor curvo na frequência menor, 3 a 5 MHz, pois esse é o transdutor mais comum em clínicas de obstetrícia e ginecologia. Se o implante não for identificado definitivamente ou estiver sombreado, encaminhe o cliente para uma clínica que tenha um transdutor na amplitude de frequência recomendada, de 10 a 18 MHz. No uso desses transdutores para identificar o implante, selecione a frequência mais alta no equipamento. Comece com uma profundidade maior para identificar a sombra acústica. Depois, mude a configuração para a menor profundidade possível, cerca de 1 a 2 centímetros, sinalada nos indicadores de profundidade na tela.
Para otimizar a imagem, ajuste o ganho geral e o ganho individual para ter uma melhor atenuação nos tecidos. Assim, o contraste aumentará e você poderá ver o implante e a sombra acústica mais nitidamente. Escaneie o implante no plano transverso do braço com o transdutor perpendicular ao implante. Neste plano, procure a sombra acústica do implante observada sobre o implante. Identifique o implante, um ponto branco e ecogênico na parte de cima da sombra. Se disponível, ligue a cor para avaliar a presença de vasos próximos. Se no estudo ultrassonográfico você observar vasos sanguíneos ou outras estruturas vitais a menos de 1 centímetro do implante, consulte um cirurgião vascular, ou neurologista ou um cirurgião experiente em cirurgias complexas para fazer o procedimento junto com você. Vejamos alguns exemplos diferentes de ultrassonografia. Este implante está a aproximadamente 1 centímetro da superfície da pele. Este implante foi colocado corretamente, próximo da superfície da pele. Este implante está a 1 centímetro de profundidade e foi localizado com um transdutor transvaginal. Este sistema de implante tem 2 hastes. Este implante está fundido à fáscia muscular. Este implante está logo abaixo da fáscia muscular, no bíceps. Este implante foi localizado profundamente no bíceps. Se o implante for localizado na ultrassonografia abaixo da fáscia muscular, consulte um profissional da saúde ou cirurgião mais experiente antes de tentar a remoção. O implante não palpável ainda é considerado subcutâneo, salvo observação em contrário do ultrassonografista. Identifique as extremidades do implante acompanhando o ponto ecogênico até chegar nas extremidades, até ele desaparecer. Marque na pele com caneta ou marcador cirúrgico essas 2 extremidades, que são os pontos em que o implante desaparece na tela. Por ser difícil desenhar na pele coberta de gel, você pode usar uma caneta sem ponta para pressionar a pele com suavidade e fazer uma marca afundando a pele. Depois tire o gel e marque, com caneta ou marcador onde a pele afundou. Passe gel novamente na região para medir a profundidade do implante. Identifique o melhor lugar para a incisão, que fica diretamente acima do meio do implante, aplicando uma leve pressão no transdutor. Registre a profundidade desse local, que é o lugar ideal para fazer a incisão e fica bem no meio do implante. Marque a pele nesse lugar. É importante se lembrar de que essa medida pode ser significativamente mais superficial que o implante de verdade, por causa da compreensão do transdutor. Neste caso, a profundidade medida na ultrassonografia foi 0,3 centímetros, mas na dissecção o implante estava a 1,5 centímetros de profundidade. Verifique se é possível uma remoção sobre visualização direta na ultrassonografia, que é o ideal. Ou se a cliente precisar voltar à clínica com o braço marcado, oriente a cliente para não lavar ou borrar as marcas no braço. Se você não conseguir ver o implante em nenhum equipamento disponível, consulte um profissional mais experiente em técnicas de localização. Na remoção, use este instrumental e material. Cuba com solução antisséptica. Luvas estéreis. Campo cirúrgico estéril. Anestesia local. Seringa.
idealmente com capacidade para 2 centímetros cúbicos e agulha com comprimento suficiente para chegar à profundidade do implante. Bisturi. Pinça mosquito curva. Pinça reta. Pinça hemostática, ou clamp de vasectomia modificado. Anel de 2,2 mm rente ao implante. Pinça de dessecção afiada. Gás estéreo. Curativo cutâneo estéreo. Atadura de pressão. Monte o campo estéreo embaixo do braço e prepare a área em que pretende fazer a incisão com uma solução antisséptica. Aqui usou-se bandeja, luvas e campo estéreo na técnica estéreo. Outra possibilidade é montar o campo estéreo só em volta do local da incisão. Se estiver usando a ultrassonografia na remoção, cubra o transdutor com uma cobertura ou luva estéreo. Coloque o gel diretamente no transdutor e na pele. Use a ultrassonografia para visualizar a injeção da anestesia. Certifique-se de que a injeção chegue até o implante. Injete embaixo do implante e ao redor do implante para anestesiar completamente o local da incisão. Faça uma incisão longitudinal de 3 a 5 mm. A incisão precisa estar paralela e diretamente acima do meio do implante. Faça uma dissecção romba dos tecidos subcutâneos abrindo e fechando a pinça mosquito ou pinça reta até sentir o implante. Continue monitoreando a área da dissecção e a profundidade na imagem ultrassonográfica, simultaneamente ou em tempo real. As máquinas de ultrassonografia têm um breve delay, por isso o médico ou a médica precisa ir devagar e esperar até a ultrassonografia estar no mesmo ponto que ele ou ela. Depois de acessar o implante pela dissecção e confirmar com ultrassonografia, use os clamps de vasectomia modificados para pinçar o implante perpendicularmente e trazê-lo junto com os tecidos fibróticos circundantes, à superfície da pele. Se a remoção não for guiada por ultrassonografia, comece identificando as marcações nas 2 extremidades do implante. O ponto central da incisão e a profundidade medida do ponto central da incisão. Se o implante for palpável, comece injetando aproximadamente 2 mm de lidocaína a 1% embaixo do implante e uma quantidade pequena perto de onde se pretende fazer a incisão. Use apenas o necessário. Se o implante não for palpável, injete aproximadamente 2 mm de lidocaína na direção do local presumido do implante e perto de onde se pretende fazer a dissecção. Faça uma incisão longitudinal de 3 a 5 mm diretamente acima do meio do implante. Se você tiver um sistema de 2 hastes,
faça a incisão no terço superior da extremidade distal dos implantes, onde eles estão mais perto um do outro, e no meio dos dois implantes. Se for possível identificar apenas um deles na palpação, faça a incisão em cima do implante palpável. Faça uma dissecção romba dos tecidos abrindo e fechando a pinça reta ao mosquito até sentir o implante. Use a outra mão para palpar o implante e guiar a dissecção. Se o implante estiver mais profundo que 1 centímetro, poderá ser necessário aumentar a incisão em mais 1 centímetro. Com implantes não palpáveis, é preciso se utilizar da técnica de dissecção e visualizar o implante, que em geral está coberto e circundado por tecidos fibróticos. O profissional pode visualizar o implante na incisão ou sentir o implante com a pinça ou com a palpação dentro da incisão. Seja sensível ao cliente e monitore a dor e o desconforto dela durante a dissecção e a remoção. Se necessário, aplique mais anestesia na incisão. Depois de acessar o implante pela dissecção, use a pinça com anéis para manusear o implante e trazê-lo junto com os tecidos fibróticos circundantes à superfície da pele. A palpação ajuda na hora de pegar o implante com a pinça. Manusear o implante com uma pinça reta pode amassá-lo ou acarretar a fratura do implante na remoção. Os anéis da pinça ficam rentes ao implante. No caso do sistema de 2 hastes, é possível que os tecidos estejam envolvendo os 2 implantes. Caso contrário, o outro implante estará bem perto, podendo ser manuseado pela mesma incisão. Disseque os tecidos fibrosos que estiverem formando ao redor do implante pela técnica romba. A dissecção pode ser feita com gaze ou raspando os tecidos com o lado cego da lâmina do bisturi ao longo da extensão do implante para descobri-lo. Puxe o implante de onde ele estiver exposto com uma pinça reta ou com anéis. Meça o implante e confirme se a haste toda foi removida. Uma haste de implante tem 4 centímetros. Um sistema com 2 hastes tem de 4,2 a 4,4 centímetros de comprimento. Aqui demonstramos a remoção bem-sucedida com uma incisão em local diferente do local de inserção. A tentativa de remoção interior, que não deu certo, resultou em uma cicatriz visível aqui. Após a hemostasia, cubra a incisão com gaze 4x4 e limpe o resto do antisséptico do braço. Feche a incisão juntando as bordas da incisão com um curativo cutâneo estéril ou uma sutura, dependendo do tamanho da incisão. Aplique uma atadura de pressão para minimizar o sangramento e o edema. Se a cliente quiser inserir outro implante, escolha um lugar de inserção no outro braço ou um lugar que fique pelo menos 2 a 3 centímetros acima da incisão no primeiro braço, para evitar outra inserção profunda na mesma região. Oriente a paciente a manter o braço limpo, seco e preservar a atadura por 24 a 48 horas. Converse sobre os sinais de alerta da infecção, como excesso de dor e calor. Se a cliente quiser continuar usando contracepção, oriente sobre a escolha de outro método de planejamento familiar. Informe que a volta à fertilidade é imediata, devendo ela usar outro método assim que possível.